E então, quando tudo parecia parado, quando o silêncio já havia se tornado rotina, algo aconteceu fora da prisão. Algo que José não viu, não ouviu, não percebeu naquele momento, mas que mudaria absolutamente tudo. No palácio, no lugar mais alto do Egito. O faraó teve um sonho. Não foi um sonho comum. Não foi algo que se esquece ao acordar. Foi perturbador, inquietante, real demais para ser ignorado. Naquela noite, ele viu 7 vacas gordas, fortes, saudáveis, sendo devoradas por 7 vacas magras, fracas. E ainda assim, as magras continuavam do mesmo jeito. E logo depois, outro sonho. 7 espigas cheias, bonitas, sendo consumidas por 7 espigas secas, queimadas pelo vento. E quando o faraó acordou, algo estava errado, porque ele sabia. Aquilo significava alguma coisa. Aquilo não era apenas um sonho, era um aviso, mas ninguém conseguia explicar. Os sábios foram chamados, os magos, os conselheiros, homens experientes, acostumados a interpretar sinais, mas dessa vez, ninguém tinha resposta. E o silêncio que antes estava na prisão, agora estava no palácio, porque quando nem os mais preparados conseguem explicar, algo maior está acontecendo. E foi exatamente nesse momento, no meio dessa busca desesperada por uma resposta, que uma memória esquecida voltou à tona, como um estalo, como algo que estava guardado, esperando o momento certo. O copeiro lembrou. Lembrou da prisão, lembrou do sonho, lembrou do jovem hebreu, lembrou de José. E naquele instante, aquilo que parecia esquecido, voltou com força. E de repente, o nome de José chegou ao lugar onde ele nunca imaginou chegar. O faraó ouviu, e sem demora, deu a ordem. Tragam ele. E naquele momento, dentro da prisão, tudo mudou, sem aviso, sem preparação, sem tempo para entender. José foi chamado, tirado daquele lugar, preparado rapidamente, limpo, ajustado, porque ele não estava mais indo falar com qualquer pessoa. Ele estava indo diante do homem mais poderoso daquela terra. E enquanto caminhava, talvez ainda sem entender completamente o que estava acontecendo, uma coisa era certa. Aquele momento carregava algo diferente. Não era mais apenas mais um dia. Não era mais apenas mais uma oportunidade comum. Era o momento. E quando José entrou diante do faraó, o silêncio tomou conta. O mesmo jovem que foi vendido, traído, esquecido, agora estava diante de um trono. E ali, naquele instante, tudo o que ele viveu até agora convergia para um único ponto. O faraó contou o sonho, cada detalhe, cada imagem, cada sensação. E ao final, a pergunta ficou no ar. Você pode interpretar isso? E aquela era a chance, a oportunidade, o momento que muitos esperariam para se exaltar, para mostrar valor, para se promover. Mas José fez algo diferente. Ele respondeu com humildade, com clareza, com verdade. Isso não está em mim, mas Deus dará a resposta. E naquele instante, algo mudou no ambiente, porque não era apenas uma resposta, era uma postura. E então, José começou a explicar. 7 anos de abundância estavam chegando. Uma prosperidade como nunca antes vista. Mas logo depois, 7 anos de fome, tão intensos, que fariam todos esquecerem os anos bons. Não era apenas interpretação, era estratégia, era direção, era solução, armazenar, preparar, antecipar, agir antes que fosse tarde. E enquanto José falava, algo ficava claro. Ele não estava apenas interpretando um sonho, ele estava revelando um plano. E naquele momento, o faraó não viu apenas um jovem, viu alguém com sabedoria, alguém com visão, alguém preparado. E a pergunta mudou. Já não era mais quem pode interpretar. Agora era quem pode fazer isso acontecer. E a resposta estava ali, diante dele, porque
Tudo o que José passou não foi em vão. Cada queda, cada silêncio, cada espera estava preparando ele para aquele momento. E o que parecia ser o fim era, na verdade, o começo da maior virada da história dele. Porque quando chega o tempo certo, Deus não apenas levanta, Ele posiciona. E naquele momento, diante de todos, a decisão foi tomada. Não houve demora, não houve dúvida, porque quando algo é evidente, não precisa de confirmação. O faraó olhou para José e reconheceu não apenas a inteligência, não apenas a interpretação, mas algo que ia além. Havia nele uma clareza, uma segurança, uma sabedoria que não vinha de aprendizado humano, vinha de algo maior. E então, diante de todos os líderes, oficiais e servos do Egito, ele declarou algo que mudaria completamente o destino daquele jovem que, pouco tempo antes, estava em uma prisão esquecida. Você estará sobre toda a minha casa, e pelo seu comando, todo o povo será governado. E naquele instante, tudo mudou. Não foi gradual, não foi aos poucos, foi imediato. O cenário virou. O escravo se tornou governador. O prisioneiro se tornou autoridade. O esquecido se tornou indispensável. E isso não acontece por acaso. Porque, quando o tempo chega, não existe resistência que impeça. E ali, diante de todos, José recebeu autoridade, recebeu vestes novas, limpas, dignas. Um anel foi colocado em sua mão, símbolo de poder, uma posição que ninguém poderia questionar. E pela primeira vez, desde que saiu de Canaã, ele não estava sendo levado à força. Ele estava sendo colocado, posicionado, honrado. E enquanto tudo aquilo acontecia, talvez ainda fosse difícil processar. Porque a mesma vida que o derrubou tantas vezes, agora o levantava de uma forma que ninguém poderia imaginar. Mas aquilo não era o fim da história. Era o começo da responsabilidade. Porque agora, tudo o que ele havia dito precisava ser colocado em prática. Os 7 anos de abundância começaram e José agiu, não esperou, não hesitou. Ele organizou, planejou, executou. Cidades começaram a armazenar alimento. Celeiros foram construídos. Recursos foram separados. Tudo sendo preparado para algo que ainda não havia chegado, mas que viria. E isso exige visão, porque trabalhar no presente para algo que ainda não existe exige fé, disciplina e constância. E os anos passaram. 1, 2, 3, até 7. A terra produziu como nunca antes. Havia fartura, havia sobra, havia prosperidade. E muitos poderiam pensar, isso nunca vai acabar. Mas José sabia, porque quando você tem direção, você não se perde no momento. E então, aconteceu, o ciclo virou, a abundância cessou, e a fome chegou, forte, implacável, sem aviso. Não apenas no Egito, mas em toda a região. Terras secaram, recursos acabaram, pessoas começaram a sentir, e aquilo que parecia distante, agora era real. Mas enquanto o mundo entrava em desespero, o Egito estava preparado, porque alguém pensou antes, alguém se posicionou antes, alguém ouviu e agiu, e por causa disso, portas começaram a se abrir. Pessoas de todas as partes começaram a vir, em busca de alimento, em busca de sobrevivência, em busca de uma solução. E entre essas pessoas havia um grupo específico, um grupo que não sabia, mas estava caminhando diretamente para um encontro que mudaria tudo. Homens vindos de longe, de uma terra chamada Canaã, homens que carregavam necessidade, fome, urgência, mas também carregavam um passado que ainda não havia sido resolvido, porque a história pode até avançar, mas aquilo que ficou em aberto sempre encontra um caminho de volta. E quando eles chegaram ao Egito,
Quando entraram naquele lugar em busca de alimento, eles não sabiam, mas estavam prestes a ficar frente a frente com alguém que conheciam muito bem. Só que dessa vez, tudo era diferente, porque o jovem que eles haviam vendido, agora, era o homem diante de quem eles teriam que se curvar. E quando esse encontro finalmente acontecesse, nada seria como antes.